As comarcas são a primeira referência e a porta de entrada do judiciário para o cidadão. Como são formadas e classificadas? Onde podem ser instaladas? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o superintendente da Memória do Judiciário Mineiro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos anos de 1997 e 1998. Foi também presidente do extinto Tribunal de Alçada e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, além de ter sido superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGEF. Doutor Lúcio Urbano, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer. Obrigado. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará as indicações de leitura para os nossos telespectadores. No dia 6 de junho, o doutor Lúcio Urbano lançou pela Mejude um livro sobre a história das comarcas de Minas Gerais. Doutor Lúcio Urbano, focando nessa questão das comarcas aí, quando é que elas surgiram no estado, no país, e o que elas representam no processo de formação do Judiciário Mineiro? A primeira comarca de Minas Gerais foi instalada em 1711, que é a comarca de Mariana. Primeira capital, primeira cidade também. Exatamente, o primeiro arcebispado. Exatamente. E daí começou a desenvolver, vieram as outras comarcas depois. Hoje elas são 296. E a comarca é criada nas cidades dependendo da necessidade da prestação jurisdicional. Então, como foi dito, é a porta de entrada para o judiciário. As demandas começam na comarca e arrematam no tribunal em caso de recurso. De modo que elas são muito importantes, porque elas estão diretamente ligadas às comunidades. Agora, nem toda cidade é comarca. Às vezes a comarca é composta de 4, 5, 6 cidades, dependendo do volume de serviços. Tanto é que Minas Gerais tem 853 municípios e apenas 296 comarcas. Exatamente. É possível organizar toda a demanda judicial do estado todo apenas com essas 296 ou traz dificuldades? Não, pelo contrário. Da maneira que é colocado é que está correto, porque existem muitas comunidades que não comportam a comarca. Não tem aquela quantidade de serviço necessária. Não tem um movimento forense suficiente para isso. Movimento forense. De modo que são agrupados municípios por causa disso. Agora, há comarcas que só tem o município da sede da comarca. É o caso específico de Belo Horizonte. Belo Horizonte é só Belo Horizonte. Pelo tamanho é a maior do estado, né? Claro. E a mais importante, e mais sobrecarregada, né? E outro exemplo é Juiz de Fora. Juiz de Fora é só a cidade de Juiz de Fora. Agora, doutor Lúcio Urbano, quando uma comarca envolve vários municípios, ela só tem uma sede. Neste caso, apenas um juiz atende às outras cidades, a todas essas cidades da comarca. Como é que funciona isso? Não, conforme a necessidade. Porque há comarca que tem um juiz só. Há comarca que tem vários juízes. Belo Horizonte, por exemplo, tem mais de 300. Sim. Isso depende do volume do serviço forense, né? Sim. De modo que, quando há mais de um juiz, os juízes são classificados em vara. Primeira vara, segunda vara. Às vezes pelo serviço. Vara civil, vara criminal, vara de fazenda pública, etc. E as comarcas são sempre relacionadas e referem-se sempre à primeira instância do judiciário. Primeira instância. Só os juízes. Não existe comarca, por exemplo, na segunda instância, no tribunal não existe. O tribunal aprecia recursos, né? Agora, é claro que há casos em que a causa nasce no tribunal, que nós chamamos de competência originária. Ah, entendi. Como, por exemplo, se vai julgar um secretário de Estado, é competência originária do tribunal. É um foro privilegiado, digamos assim, não é isso? Tá. Agora, doutor Lúcio, as comarcas também elas são classificadas de formas diferentes. Tem as menores, as intermediárias e as maiores. Exatamente. São entrâncias, primeira... São classificados em entrâncias, né? A inicial, intermediária e especial. E a especial é sempre a última? Especial é sempre a última.
Depois dela, São as cidades maiores, né? Uhum. Isso varia, então, com a população e com esse movimento de Tudo demanda é judicial. classificado de acordo com o movimento. Uhum. Entendi. E na segunda instância, no tribunal, já são câmaras. Lá são câmaras. Câmaras, né? Câmaras civis e criminais. Uhum. Agora, a história, doutor Lúcio Urbano, das comarcas que o senhor está contando nesse livro que o senhor lançou no dia 6 de junho, também conta um pouco da história de Minas Gerais, das cidades, da formação das cidades, não é isso? Mesmo. Não havia uma obra específica sobre a história do judiciário. Uhum. Quando eu assumi a superintendência, logo eu lancei um livro da história do Tribunal de Justiça. E agora nós fizemos o segundo trabalho, que é a história das comarcas, que é exatamente para, juntando um com o outro, integra a história completa do Judiciário Mineiro. Muito bem. Vou fazer um intervalo, doutor Lúcio. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para nós sobre as dificuldades dessa pesquisa que envolveu aí praticamente as 296 comarcas e como se chegou aí a esse livro, História das Comarcas de Minas Gerais. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a história das comarcas de Minas Gerais e a sua importância como porta de entrada do judiciário para o cidadão. O nosso entrevistado é o desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins, que é superintendente da memória do Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Lúcio, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito das dificuldades. Como foi feita essa pesquisa para se chegar a cada uma dessas comarcas e desengavetar, resgatar a história de cada uma delas? A pesquisa foi longa e trabalhosa, porque foram 6 anos do trabalho de pesquisa. Trabalho feito no próprio arquivo do Tribunal, no Arquivo Público Mineiro e no Arquivo Público Nacional. E, inclusive, até buscamos informações na Torre do Tombo, em Portugal, quando faltava o elemento. O Brasil era colônia nesse período, Então, né? o livro das comarcas, ele começa exatamente em 1711 até 2014. Nesse período, foram mais de 6 anos de estudo. Acontece que, na memória, nós temos gente altamente qualificada. Nós temos professores de história, professores de arte, etc. Foi preciso viajar até as comarcas. Exatamente, também? viajaram, trabalharam muito. E depois a redação final, que nós tivemos que tomar por empréstimo uma funcionária da casa, que é mestre em língua portuguesa, para fazer a revisão final. Entendi. Agora, como é que foi feita essa pesquisa em alguns casos de comarcas que sofreram contratempos em fóruns, por exemplo, incêndio, enchentes? Como é que foi feito esse trabalho? Houve muito disso. No próprio Fórum de Belo já aconteceu incêndio. Mas nós fizemos a pesquisa exatamente entrando nos arquivos para poder buscar os elementos, até chegar no momento atual. Como é que é a estrutura de uma comarca do interior, uma comarca mais simples? Ela tem que ter um fórum, um juiz? No prédio do fórum trabalha o juiz ou juízes, se tiver mais de um, né? Servidores. Mais de uma vaga, os membros do Ministério Público, a Defensoria Pública e os serventuários, que são os escrivães, escreventes, oficiais de justiça, contador, etc., trabalham. E há muita disputa entre prefeitos de cidades do interior para que a comarca vá para a sua cidade? Significa também desenvolvimento social e até econômico, né? O tribunal não atende muito a critério político, não. Ele atende ao critério da necessidade estrutural do judiciário. Tem sido assim. Havendo necessidade, instala-se a comarca. E as comarcas foram criadas, foram extintas
passaram a integrar outra comarca. Sim. Depois voltaram, Sim. porque houve o acréscimo de trabalho, voltaram. E isso, naturalmente, traz custos para o tribunal quando se está na Muito nova para o comarca. Estado, porque tem que manter esse serviço todo, né? E tem que ter o prédio do fórum. A maior parte das comarcas de Minas Gerais, felizmente, tem prédio próprio. Alguns ainda não têm, mas a maior parte tem prédio próprio. Quase todo esse trabalho, tanto o livro da história das comarcas, como o trabalho que o senhor desenvolve lá na Memória do Judiciário, tem uma importância histórica e até mesmo para o atual momento e futuro do Judiciário. Qual que é essa importância que a história, que a memória traz para o Judiciário de hoje e do futuro? A história tem a vantagem de informar, orientar, para que no futuro se corrija, ou que se acrescente, ou que se modifique. Esse é o valor. A história sempre foi assim. Por isso é que o Cícero deixou uma frase imortal, que a história é a mestra da vida. Ela que ensina como a humanidade tem que agir, desde o princípio do mundo, né, até hoje. Vejo, por exemplo, a Bíblia, que é história. É uma obra nitidamente histórica e a mais importante. De modo que a importância da história é essa. Mostrar o que aconteceu para que você saiba o que vai fazer no futuro. E é importante também, doutor Lúcio, que por meio do judiciário, por meio dos processos judiciais, a gente também acompanha a evolução da sociedade, porque os processos judiciais retratam ali a história das pessoas, os seus conflitos, seus dramas, não é isso? E nós fizemos uma pesquisa ampla nas comarcas. Inclusive, lá na memória, nós temos lá conosco os processos mais famosos. Quais? Que aconteceram no Estado. Quais são esses processos? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos o famoso crime do Macharré, que está lá. Temos um outro caso também, famoso, de um juiz que acabou, numa audiência, tirando o advogado e foi julgado pelo Tribunal de Justiça. Tá, o processo está lá. Tiradentes também? Tiradentes? Hein? O processo do Tiradentes também está lá? Alferes Tiradentes, né? O Tiradentes, ele não foi julgado em Minas, né? Ele foi julgado no Rio de Janeiro. Os autos da Levada? Mesmo porque naquela época dele não havia tribunal em Minas Gerais. O tribunal foi criado no Estado de Minas Gerais em 1874. E ele foi julgado em 1780 e poucos, né? Ele foi julgado no Rio. E é dessa época também um juiz famoso, um poeta, inconfidente, que foi Tomás Gonzaga, foi o primeiro juiz de Minas Gerais. Foi o primeiro que atuou em Minas Gerais. Esse é. Nós tivemos um outro também, um pouco depois, que foi juiz lá de Mariana, que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, que foi o Alfonso Guimarães. É o grande simbolista. Nome de fórum lá também. Não, lógico, foi. Exatamente. Ele foi uma figura exemplar. Nós fizemos agora a memória intelectual, né? Memória intelectual vem a ser exatamente o quê? Nós fizemos agora a memória, foi o primeiro trabalho que eu fiz, criar a memória intelectual. E para prestigiar e mostrar a qualificação dos magistrados mineiros. Nós temos lá, hoje, para mais de 500 obras, quase 200 magistrados autores. Nós, não só livro de direito, mas livro de direito, literatura, filosofia, etc. A magistratura mineira é altamente qualificada, ficou provado isso. De onde vem esse gosto pela escrita dos magistrados? Tenho esse gosto. Vem dos processos judiciais, da vida itinerante? Não, isso aí é uma vocação que o sujeito inata, né? Ele tem a vocação para aquilo e acaba partindo para essa área, né? Agora, alguns, de tanto pesquisar, de tanto estudar, têm elementos para escrever livro. Aí escreve livros de direito. E a própria história dos processos judiciais inspiram ele a contar essas histórias, né? O tribunal, nesses 142 anos de vida, ele já teve juristas eminentíssimos, figuras altamente qualificadas na ciência jurídica nacional e até mundial. Posso citar aqui uns 3 ou 4. Tivemos aí o Carvalho Santos, que é o grande civilista, Orosílio Donato, Tito Fulgêncio, Lopes da Costa, Hermenegildo de Barro, Amílcar de Castro e outros mais, que são célebres
como autores de obras jurídicas. Estudiosos Exatamente. do jurídico, do direito, né? Só professores catedráticos, o tribunal já teve 29 desembargadores que foram professores catedráticos. E saiu daqui também o ministro Saul Figueiredo, que fundou a deles. Escola Nacional de Formação deles. A nossa aqui também foi que lutou por ela. A Escola Judicial. Desembargador Edésio Fernandes, e lá em Brasília, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Exatamente. Infam. A nossa precedeu, a nossa começou antes, depois que veio a Nacional. Muito bem. Quando o ministro Saul foi promovido lá para o STJ, é que ele lutou por isso. Ok. Doutor Lúcio, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse também um pouco sobre o futuro, já que as comarcas e todo o processo judicial sofrerá a influência da tecnologia, como o processo judicial eletrônico. Gostaria de a opinião do senhor, já que o senhor foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, quando foi instituída a votação e a urna eletrônicas. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre a história e a formação das comarcas de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins, que é o superintendente da Memória do Judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Lúcio Urbano, então já falamos da história, da formação das comarcas, da memória do Judiciário nos blocos passados. Agora eu gostaria de saber do senhor a opinião sobre o futuro das comarcas. O senhor já foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no período em que foi aqui estabelecida, instituída a apuração eletrônica. Como foi essa experiência naquela época e como o senhor espera que a tecnologia possa influenciar o trabalho das comarcas e facilitar, melhorar esse trabalho? A informática, hoje, ela entrou no Serviço Judiciário e está ocupando amplamente as atividades do tribunal. O atual presidente, o desembargador Pedro Bittencourt, lançou agora o programa PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Sim. E agora temos aí as intimações eletrônicas, citações eletrônicas, os julgamentos virtuais, de modo que a informática está cada vez mais tomando conta do judiciário. É uma realidade que nós temos essa tecnologia no mundo atual e o judiciário está procurando implantar definitivamente a informática no Poder Judiciário. O senhor acha que pode ser um instrumento positivo para reduzir a carga processual e até agilizar o trabalho do judiciário? Agilizar principalmente. O advogado, por exemplo, ele não precisa ir ao cartório ou ao tribunal para ver processo, ele pode ver via computador, né? Computador, desde que ele tenha o serviço bem colocado nos escritórios e seja inscrito, né? Vai ter que se adequar, né? Porque não se vai abrir processo para o público em geral, que a grande parte dos processos são problemas de intimidade, de família, etc. Então fica no segredo de justiça, só para as partes e os operadores acompanharem, né? E a experiência que o senhor teve lá no Tribunal Regional, foi fácil a agregar aí a eletrônica, a época? Hoje temos a urna eletrônica? Não, deu muita mão de obra, muito trabalho. Inclusive, nós ficamos profundamente preocupados, que era uma experiência nova, o acerto e a exatidão do processo. E deu tudo certo. Isso foi em 86, 87? Qual foi o período? Não, foi mais. Foi em 94. 94. Então foi eleição para governador também, né? Eleição. Presidente da República. Para governador. Agora, ainda assim, tem gente que até hoje contesta a urna eletrônica, né? Uns por falta de informação, que não conhecem o assunto. Outros porque suspeitam que a urna pode ser fraudada. Ou porque perdeu a eleição também. O famoso hacker, né? Ou perdeu a eleição também, né? Principalmente quem perde. Muito bem. Doutor Lúcio, eu vou fazer uma pequena interrupção da nossa conversa para que o senhor possa fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor, a indicação.
quem quiser um trabalho bom sobre processo civil, porque ele recebeu agora uma reforma muito profunda, né? E tem aplicação em 3 meses já de aplicação de vigência, né? Eu aconselharia que olhasse o livro do Dr. Paulo Caputo, que é juiz de posse de causa, que lançou um livro muito bom sobre o novo Código de Processo Civil. É um livro de grande utilidade, mesmo porque ele faz uma comparação da lei atual com a lei anterior, para poder facilitar o trabalho e o estudo. E esse livro está com certeza disponível lá na memória do Judiciário também, Então, para consultas, esse né? livro está, mas ele está aí nas livrarias, porque ele editou o livro, né? Uhum. Entendi. Doutor Lúcio, o senhor falou então da importância aí do processo judicial eletrônico. Isso vai causar uma imensa mudança, uma revolução no Essa é uma trabalho revolução. da prestação É a judicial, tecnologia. não é? É. Agora, o senhor falou sobre o novo CPC, aí, que até é assunto, tema do livro do juiz Paulo Caputo, não é isso? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse novo Código de Processo Civil? Ele também traz modificações importantes na prestação jurisdicional? Traz. O objetivo foi acelerar a prestação judicial. Esse foi o objetivo. A comissão encarregada disso, gente que está na área, né? Uhum. Não só da magistratura, mas da advocacia, é que fez as sugestões que foram aprovadas para facilitar e agilizar a prestação judicial. Porque o que se mais fala é que o judiciário é moroso. Não é bem assim, porque o processo era complicado, agora está mais modernizado. Está se organizando mais, né? O senhor concorda com essa decisão, que o Supremo Tribunal Federal até já referendou, já revalidou, a questão da decisão que, na segunda instância, após a segunda instância, já declara já a sentença definida e para ser praticada e executada, como foi no caso da ficha limpa? Eu sou favorável a isso, porque ficam intentando recursos, mais recursos, e nunca que se cumpre a pena, ou que se execute a pena, ou que se execute o decidido. E aí o pessoal tem a má impressão da atividade forense e fala, ninguém nesse país vai para a cadeia. Então isso aí foi muito bom para evitar isso. Aliás, antigamente era assim, depois é que fizeram modificações para pior. Quando o código foi lançado na década de 40, no governo Getúlio Vargas, era execução imediata. Entendi. Só para a gente encerrar o nosso programa, doutor Lúcio, o senhor tem uma ligação histórica com o judiciário, desde que o senhor foi lá, servidor lá no passado, até juiz, depois desembargador, presidente do tribunal. Como é que o senhor avalia o judiciário de antes e o de hoje? Melhorou? Melhorou demais, porque antigamente os recursos eram limitados, não havia a possibilidade de um exercício mais pleno e mais rápido, como existe hoje. Eu me lembro, por exemplo, que há 50 anos atrás, o juiz, para ver uma jurisprudência, ele tinha que percorrer dezenas de volumes das revistas especializadas e na estante tirar. Hoje, você, em questão de segundos, você olha no computador e aparece. Então, hoje facilitou demais. E tem outros instrumentos, como formas alternativas de justiça, conciliação, mediação, juiz leigo, né? Isso ajudou bastante. E essa possibilidade da conciliação é muito boa. Mesmo porque o tribunal está fazendo isso aí permanentemente, né? E até itinerariamente tem feito isso aí pelo interior, resolvem muitos problemas. Exatamente. Procedimentos aí interessantes, renovando aí, né? Renovando a atuação do judiciário. Bom, eu conversei aqui com o superintendente da memória do judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Lúcio Urbano da Silva Martins, e também foi presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos aí sobre a história e formação das comarcas de Minas Gerais, que foi tema do livro que ele lançou no último dia 6 de junho. Bom, doutor Lúcio, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer foi meu, e principalmente pela oportunidade de falar um pouco ao público sobre o Poder Judiciário. Nós que agradecemos e ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.
Música